e paz, irmãos. O meu nome é Vanderlei e eu gostaria de, nesse dia, compartilhar com você mais um texto bíblico que se encontra lá no livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 11 e 12. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura, porque é um texto bíblico muito interessante, assim como toda a Bíblia é sempre interessante, mas é um texto diferente que eu gostaria que você compartilhasse comigo neste momento. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Elei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Olha que texto interessante. Como é que a gente pode tirar tantas lições desse texto? Primeiro o seguinte, se você for olhar na Bíblia, esse texto ele está lá no livro dos Crônicas, no livro de Crônicas, segundo os Crônicos, e está no livro de Samuel também, E Sama era considerado um dos 30 valentes de Davi. Se você ler um pouco sobre os 30 valentes de Davi, você vai ver que eram homens extremamente corajosos, homens que lutavam por Davi na época, ele não era rei ainda, mas eram homens extraordinários. Se você ler um pouquinho desse texto, você vai ver quantas proezas esses valentes de Davi fizeram. E aí destaca-se Sama. Por quê? O povo dos filisteus nunca amaram o povo de Israel, um povo que sempre perseguiu o povo de Israel, e eles simplesmente resolveram invadir e tomar tudo que eles tinham. Vamos invadir lá e vamos destruir tudo, é nosso. Basta você lembrar do amor deles por Israel, é só você lembrar do episódio de Golias, que também era um filisteu, Eles resolveram, vamos destruir tudo. E o que aconteceu? Quando eles partiram para destruir, o povo todo desesperado foi embora. Vamos embora, todo mundo indo embora, e não fica ninguém. Só que Sama simplesmente se pôs no meio do campo de lentilhas. E aí o que Sama fez? Lutou contra todos. E qual o final da história? Sama venceu todos. Então Sama se pôs no meio do campo de lentilhas e começou a lutar contra os filisteus. E olha que coisa tremenda o que aconteceu. Ele, lutando contra eles, conseguiu vencê-los. E aí o que a gente pode tirar, várias lições, eu queria tirar 3 lições com vocês desse texto que marcam muito. A primeira lição Sama era um camarada que estava atento. Olha que coisa interessante. Um homem guerreiro tem sempre que ficar atento, meu irmão. Você precisa estar ligado, antenado. O que está acontecendo na minha casa? O que está acontecendo na minha família? O que está acontecendo na minha igreja? O que está acontecendo no meu bairro? Eu preciso estar sempre ligado, sempre atento para não ser pego de surpresa. A gente vive num mundo, meus irmãos, que o diabo lança seta o tempo todo sobre a gente. Se a gente não ficar atento, a gente vai ser destruído. E Sama era um camarada que estava atento. Ele estava atento. Tanto é que quando ele viu que o povo estava fugindo, o que ele fez? A primeira coisa foi, fica no meio do campo. Isso é uma estratégia. Esse é uma pessoa que está atenta ao que está acontecendo. Segunda lição também nunca desista do seu campo de lentilha. Mas qual é o meu campo de lentilha? Eu não sei não, qual é o seu campo de lentilha? De repente seu campo de lentilha é sua família. De repente seu campo de lentilha é o seu casamento. Talvez o seu campo de lentilha pode ser o seu filho que está indo para o homossexualismo, para as drogas, está indo para o mundo, está se perdendo. Ele pode ser o seu campo de lentilha. Você precisa estar atento, meu irmão. Você precisa saber o seguinte, nunca desista do seu campo de lentilha. Sama se colocou ao meio. Ele falou, esse campo de lentilha é meu. Esse campo é nosso. A gente não pode perder para vocês. Sama ficou atento àquilo e guerreou, lutou até o final contra os filisteus. E que coisa tremenda o terceiro item, que é Deus estará contigo para te dar vitória. Se você examinar o último versículo, no pedacinho final do versículo, ele diz assim, e o Senhor efetuou grande livramento. Irmão, vocês nunca estarão sozinhos. Deus sempre estará contigo. E quem vai te dar a vitória, quem vai te dar o livramento é Deus. Quem deu o livramento a Sama não foi a força dele, porque humanamente falando é impossível um homem lutar contra tantos, e vencer todos,
né? Todas aquelas pessoas sozinho, e naquela época não tinha revólver, não tinha, era espada, né? Então, como você vai vencer várias pessoas lutando sozinho? Claro, né? Ele era um guerreiro, mas isso não lhe dava superpoderes. O superpoder dele ali estava, a Bíblia diz bem claro, que e o Senhor efetuou o grande livramento. Meu irmão, você nunca estará sozinho, Deus estará com você. Defenda o seu campo de lentilha, fique sempre ligado, fique sempre atento. O diabo vai lançar setas sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, mas fique atento. Nunca desista do seu campo de lentilhas e lembre-se, Deus estará sempre com você, você nunca estará sozinho, meu irmão. Não é jargão, isso aqui não é palavras motivacionais, é palavras bíblicas. Deus estará sempre com você. Creia nisso e você vai ser um vencedor em todas as coisas. Deus abençoe a sua vida. Amém. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas.